Hoje, a igreja nos apresenta São Cromácio, bispo de Aquileia, Itália. Essa cidade da Europa, por um tempo, foi muito importante para o Império Romano, que a tinha como centro político, principalmente para o cristianismo, pois São Jerônimo a chamou Comunidade de Santos. Neste contexto, no século IV, Cromácio aparece como pertencente ao clero de Aquileia e ajudante fiel do bispo Valeriano. Cromácio nasceu em Aquileia no ano 345. Já na sua família, Cromácio tinha aprendido a conhecer e amar Cristo. Disto nos fala, com palavras cheias de admiração, o próprio Jerônimo, que compara a mãe de Cromácio com a profetisa Ana, as suas duas irmãs com as virgens prudentes da parábola evangélica, e o próprio Cromácio e o seu irmão Eusébio com o jovem Samuel. Acerca de Cromácio de Eusébio, Jerônimo escreve ainda: o beato Cromácio e o santo Eusébio eram irmãos pelo vínculo do sangue, como também pela identidade dos ideais. Foi ordenado diácono e depois presbítero. Tendo recebido a consagração episcopal pelo bispo Ambrósio, dedicou-se com coragem e energia a uma tarefa imane pela vastidão do território confiado aos seus cuidados pastorais. De fato, a jurisdição eclesiástica de Aquileia estendia-se pelos territórios atuais da Suíça, Baviera, Áustria e Eslovênia, chegando até a Hungria. São Cromácio colaborou na organização da diocese e na luta contra o arianismo que semeava a mentira em que Jesus Cristo seria criatura escolhida e não Deus. Em setembro de 381, Aquileia foi sede de um sínodo, que viu reunidos cerca de 35 bispos provenientes da África, do Vale do Ródano e de toda a 10ª região. O sínodo propunha-se debelar os últimos resíduos do arianismo no Ocidente. Participou do concílio também o presbítero Cromácio, como perito do bispo de Aquileia, Valeriano. Os anos próximos ao sínodo representam a era de ouro da comunidade aquilense. São Jerônimo, nativo da Dalmácia, e Rufino, de Concórdia, falaram com nostalgia de sua estadia em Aquileia, naquela espécie de cenáculo teológico que Jerônimo não hesita em definir tanquam chorus beatorum, como um coro de beatos. Neste cenáculo, que sob certos aspectos recorda as experiências comunitárias guiadas por Eusébio de Vercelli e por Agostinho, formam-se as personalidades mais notáveis das igrejas do Alto Adriático. A casa de São Cromácio era centro de atividade espiritual, de estudos, oração e encontro de amigos sacerdotes e leigos dispostos a crescerem para Deus. Quando Valeriano morreu, todos, clero e o povo, não tiveram dúvida de aclamar Cromácio para bispo de Aquileia, isso em 388. A comunidade cristã local já tinha maturado uma história gloriosa de fidelidade ao Evangelho. Entre os meados do século III e os primeiros anos do século IV, as perseguições de Décio, de Valeriano e de Diocleciano tinham causado um grande número de mártires. Além disso, a igreja de Aquileia, como muitas outras igrejas da época, tinha se confrontado com a ameaça da heresia ariana. O próprio Atanásio, o Delfim da ortodoxia nicena, que os arianos tinham obrigado ao exílio, encontrou refúgio por algum tempo em Aquileia. Sob a guia dos seus bispos, a comunidade cristã resistiu às insídias da heresia e restabeleceu a própria adesão à fé católica. Cromácio foi um mestre sábio e um pastor zeloso. O primeiro e principal compromisso foi pôr-se à escuta da palavra para ser capaz de se tornar depois seu anunciador. No seu ensinamento, ele parte sempre da palavra de Deus e a ela volta sempre. Algumas temáticas são-lhe particularmente queridas. Antes de tudo, o mistério trinitário, que ele contempla na sua revelação ao longo de toda a história da salvação. Depois, o tema do Espírito Santo. Cromácio recorda constantemente aos fiéis a presença e a ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade na vida da Igreja.
Mas com particular insistência, o Santo Bispo fala do mistério de Cristo. O Verbo encarnado é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Assumiu integralmente a humanidade para lhe fazer dom da própria divindade. Estas verdades, reafirmadas com insistência também em função anti-ariana, chegarão cerca de 50 anos mais tarde à definição do Concílio de Calcedônia. O forte realce da natureza humana de Cristo leva Cromácio a falar da Virgem Maria. A sua doutrina mariológica é límpida e clara. Devemos a ele algumas sugestivas descrições da Virgem Santíssima. Maria é a Virgem evangélica capaz de acolher Deus, é a ovelha imaculada e pura que gerou o Cordeiro revestido de púrpura. O bispo de Aquileia relaciona com frequência a Virgem com a Igreja. De fato, ambas são virgens e mães. A eclesiologia de Cromácio é desenvolvida sobretudo no comentário a Mateus. Eis alguns conceitos frequentes. A Igreja é única, nasceu do sangue de Cristo, é veste preciosa tecida pelo Espírito Santo. A Igreja está onde se anuncia que Cristo nasceu da Virgem, onde florescem a fraternidade e a concórdia. Uma imagem à qual Cromácio está particularmente afeiçoado é a da barca no mar em tempestade, e os seus eram tempos de tempestade, como vimos, não há dúvida, afirma o Santo Bispo, que esta barca representa a Igreja. Enérgico na defesa da doutrina e incansável na evangelização dos povos, o próprio São Cromácio se destacou como pregador e escritor, além de cooperar para que São Jerônimo e Rufino trabalhassem cada um na sua tradução das Sagradas Escrituras. É autor de um comentário ao Evangelho de Mateus e de numerosos sermões que se configuram como um importante testemunho da fé e da vitalidade da Igreja Antiga. São Cromácio faleceu em sua cidade, Aquileia, no ano 408, local que jamais esqueceu deste santo bispo. São Cromácio de Aquileia, rogai por nós.